Como ficará o mundo depois do arrebatamento? Comentário de Mari Persona. Eu tinha pensado nessa passagem de Noé, Mateus 24, e não o perceberam. Lá fala, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será também a vinda do Filho do Homem. Então eles estão tão envolvidos com o seu dia a dia, com as coisas que estão acontecendo, que eu entendo que o arrebatamento em si, eles não vão perceber, porque eles não vão ver o arrebatamento. Não vão olhar assim e fazer, opa, aquele cara ali, cadê? Sumiu, a roupa dele caiu no chão, como aparece em alguns vídeos no YouTube, né? Está todo mundo dentro de uma igreja lá, o pastor está pregando, e aí, de repente, ouve-se um barulho que é a Bíblia do pastor caindo no chão, porque, evidentemente, o pastor foi arrebatado, né? Não iam deixar o pastor ficar ali. Aí, um monte de gente olha um do lado, olha do outro, várias pessoas desapareceram. Aí os que ficaram, eles caem de joelho e começam a clamar a Deus, né, em arrependimento e tal. O vídeo é totalmente errado, totalmente furado. Para começar, os que ficarem aqui não vão ter nenhum pingo de arrependimento e não vão saber não verão o que está acontecendo. Não que... Teve até um irmão uma vez que falou uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, tem uma gravação lá antiga de 2000, alguma coisa assim, um americano falando que Deus vai fazer com que o piloto que ia pilotar o avião naquele dia, ele não vá trabalhar, o piloto cristão, né? O motorista do carro encoste no acostamento, a hora de virar o arrebatamento e tal, como se Deus fosse preparar o mundo para não acontecer tragédias, ou carro desgovernado, ou avião caindo, ou coisa assim. Mas isso aí não tem na Bíblia, né? Nós não vemos isso aí na Bíblia. De jeito nenhum nós vamos encontrar esse tipo de coisa. Na realidade, eles estão tão envolvidos com as coisas do dia a dia, que eles não percebem. Eles não percebem. Veja o seguinte, está uma pandemia, tem gente morrendo que nem mosca. Você fala o evangelho, o que acontece? As pessoas ligam? Não, no dia seguinte você vê lá os bares cheios, está todo mundo lá, casavam e davam-se em casamento. Não perceberam, não viram que o dilúvio estava chegando. A água estava batendo no queixo já, mas ainda não tinham percebido que o juízo que foi pregado estava chegando. Agora, que vão perceber que desapareceram pessoas, vão. Agora, o ato em si da ressurreição, ninguém vai ver. Ninguém vai ver um morto sair assim, atravessar a lápide de granito do túmulo e sair voando para o céu. Ninguém vai enxergar isso porque ninguém viu o Senhor ressuscitado. Muito importante isso. Ninguém, que eu digo, nenhum incrédulo viu. Somente os discípulos viram o Senhor ressuscitado. Nem o artista daquele filme, acho que chama O Ressuscitado, alguma coisa assim. Tem um filme, eu não assisti, eu vi um trailer no YouTube, é um absurdo. É um soldado romano que ele vê, o Senhor Jesus aparece para ele ressuscitado, né? Depois do sepultamento, e aí ele se converte porque ele viu Jesus ressuscitado. Não tem isso, nós não vemos isso na Bíblia, porque nenhum incrédulo viu o Senhor ressuscitado. Todos, o mundo, a última visão que o mundo teve de Cristo foi dele pregado na cruz, morto, sendo sepultado. Fecharam a pedra do sepulcro, ninguém mais viu o Senhor Jesus aqui na terra, dos incrédulos. Claro que as mulheres o viram ressuscitado depois, e os discípulos, mais de 500 irmãos, também o viram ressuscitado. Do mesmo jeito, assim como vistes esse subir, os anjos falam, é assim que ele virá também, lá em Atos capítulo 1. Do jeito que ele subiu, também num evento que ninguém viu, só os discípulos, assim ele virá também. Assim ele descerá. Para arrebatar o seu povo depois, né? Mas ali ele... Na realidade,
eu não sei bem se ali em Atos 1 está falando do modo como ele virá o mundo para julgar as nações, mas, porque ainda não tinha a igreja ali, né? Era no capítulo 2 que se formava a igreja. Não era sua vinda para buscar a igreja, pelo menos, eu acho. Agora, e ali eles estavam também, os discípulos, no caráter de judeus, de remanescente judeu. Eles ainda não eram os apóstolos da igreja, eles eram os apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus como judeus. Nós sabemos que tem 24 em Apocalipse, o número dos que representam, né, o governo de Deus, tanto do lado da antiga dispensação, do Antigo Testamento, como depois da nova, agora no lado da igreja. Mas não tem, agora, como eles vão se sentir depois do arrebatamento? Os incrédulos, eles vão se sentir ótimos, eles vão se sentir alegres, o mundo vai ficar maravilhoso. Muita gente pinta assim uma imagem, tipo, aconteceu o arrebatamento, os vulcões explodem, a terra treme, começa a cair prédio, tem bicho correndo pelas ruas, monstros, tipo filme de zumbi. Não é isso. Não é isso. Vai ser um mundo maravilhoso logo após o arrebatamento. Vai existir paz e tranquilidade, né? Porque a Bíblia fala, quando disserem paz e tranquilidade, virá repentina destruição. Então vai ser diferente de hoje. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tem guerra, tem pandemia, tem isso, tem aquilo. Tem... Não, vamos falar assim, nossa, que maravilha, olha que coisa linda que está o mundo agora, olha que tranquilidade que está, tudo. Aí vem a repentina destruição. Aí vem, realmente a coisa fica feia. Agora pensa no sentido econômico, né? Desaparece uma grande parcela da população do mundo. Aquele Camaro que está na frente da casa do seu vizinho ali ao lado, ele é seu, se você não foi no arrebatamento, né? Se você é um incrédulo. Ele é seu, olha. Você acha que você vai ligar agora para onde foi o seu vizinho? Que nada, você vai correr lá, pegar a chave e sair passear pela rua. Porque sobrou, né? Sobrou aquilo lá. A gente escuta tanta conversa, tantos fake news aí, a respeito de vacina, de que o Bill Gates estaria interessado, ele, o Soros e mais não sei quem, em vacinar a população para morrer uma grande parcela e poder dar o grande reset, né, do mundo. E começar de novo um mundo livre dos que estavam estorvando. Essa história é antiga, viu? Essa história eu escutei em 1981, em Alto Paraíso de Goiás. Era a história do planeta que ia passar raspando na Terra e todos os que não serviriam para o terceiro milênio seriam arrebatados para esse planeta, quer dizer, o pessoal assim espiritualmente primitivo, seriam arrebatados para esse planeta primitivo e seriam levados embora, para não atrapalhar a era de paz e alegria e prosperidade que ia começar no planeta Terra no terceiro milênio. Isso aí me falavam já o pessoal lá, os esotéricos, no começo dos anos 80. Então, quando falo aí, vai ter um grande reset, vai desaparecer um monte de gente. Não, Satanás sabe disso daí também. Sabe disso. Ele vai dar a versão dele. Ele vai dar a versão dele. Talvez ele fale assim, não, realmente a vacina que aplicaram aí, ó, fez a pessoa dissolver. Se acharam só a roupa, tá vendo? Falei que a vacina não era para tomar, que você ia dissolver, você ia virar pó, né? E o vento ia levar você embora. Então, a gente não tem que se preocupar como as coisas irão acontecer. Porque isso aí irá acontecer. O como, isso pertence a Deus. Como as pessoas, ou o que as pessoas vão pensar, você teria que voltar aqui para a Terra e perguntar para elas. Mas você não vai querer fazer isso. Né? Muita gente pergunta, essa semana perguntou assim, Mário, por que os testemunhos de Jeová acham que a religião deles é a única verdadeira? Eu respondi, pergunte para um testemunho de Jeová. Não sei, ele que vai ter que explicar isso. Por que ele vai perguntar para mim? Eu não sei. Então é muito importante entender isso. Depois do arrebatamento, a Terra vai ficar legal. Isso é até estranho falar isso, hein? Porque as pessoas assistem tantos filmes aí de arrebatamento, com artista de Hollywood, que aquela coisa assim vira uma confusão, tudo. Não, isso vai virar depois. Mas depois do arrebatamento, não. Vai ter um período de paz e prosperidade.
É importante entender quando nós lemos Apocalipse, que em Apocalipse a linguagem é simbólica. Então, depois que a igreja for arrebatada da terra, serão tirados os controles também, os controles morais, que hoje dão um certo equilíbrio na sociedade. Então você não terá mais esses controles, você não terá mais os santos, que são luz e sal. O sal conserva a carne, não é? Então eles são um tropeço, os santos nesse mundo. Pensa quando você está trabalhando numa empresa e o pessoal está contando piada suja lá, uma rodinha, né? E você chega perto, o que acontece? Param, você estragou a festa deles. Eles param de contar piada. Isso é uma das três coisas que no momento estraga as rodinhas de um crente, né? Ou então você vai vender uma rifa. O pessoal estragou a rodinha da conversa. A outra não vou dizer, mas sempre o cristão no mundo, ele é um estorvo. Então você imagina a alegria do mundo quando conseguirem se livrar dos cristãos. Olha só que vantagem, sumiram os cristãos. Puxa, que presentão. Eles vão se alegrar como em Apocalipse 11. Veja o que diz Apocalipse 11. Olha só o que eles fazem. Isso não é a igreja mais aqui, hein? Isso aqui a igreja já foi embora. Agora nós estamos já no tempo pós-arrebatamento, quando surgirão duas testemunhas que irão testemunhar, são identificadas aqui em Apocalipse 11. Nós não sabemos se são duas pessoas mesmo, né? Duas personalidades, ou se o número 2 é figurativo de testemunho. E quando as duas testemunhas acabarem, Apocalipse 11, versículo 7, acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Matará as testemunhas. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Até o versículo 10. Então, esse vai ser o sentimento do mundo quando desaparecer. Aqui não é o arrebatamento, volto a lembrar, hein? Aqui as testemunhas foram mortas, foram exterminadas, não é arrebatamento, mas eu quero chamar a atenção para o estado de espírito das pessoas aqui do mundo quando desapareceu o estorvo, desaparecer aqueles estraga-prazeres que eram os cristãos que estavam aqui. E aí muitas, né, não todas, mas muitas das tragédias que nós lemos em Apocalipse são muito mais tragédias morais, muito mais sofrimentos mentais. Quando abre a boca do abismo lá e saem aqueles bichos lá para atormentar os homens na terra, é tormento. Não é necessariamente que eles vão ficar mordendo, não vai sair um escorpião literal que vai ficar com a cauda picando os seres humanos, né? E nem seria, porque eu nunca vi um escorpião com rosto de mulher, com cabelo de mulher, rosto de homem, cabelo de mulher. Então são símbolos, né? São símbolos. Mas é muito mais sofrimento mental, espiritual, do que físico. Claro que vai ter sofrimento físico também, mas não é Hollywood, esqueça Hollywood, não vai ter lá os caras fazendo todas aquelas peripécias. Agora, um exemplo bom para entender como vai ficar o mundo depois do arrebatamento é você analisar o que aconteceu com Babilônia depois que ela se livrou dos judeus. Depois que invadiu Jerusalém, destruiu tudo, levou cativos apenas a nata do povo, né? Os pobres ficaram lá espalhados, mas já sem ter nem quase o que comer. Como ficou Babilônia? Ficou muito mais rica e poderosa. Todas as vezes que um povo consegue exterminar outro povo, todas as vezes que se faz uma limpeza étnica, como aconteceu na Iugoslávia, né, ainda dentro do nosso tempo de vida, quem sobra rico, sobra próspero, porque você elimina as pessoas, mas fica com os bens delas.
Tanto é que existem projetos, não sei se até já conseguiram, né? Quem entende de armas sabe isso aí, de bombas que só matam gente, não destrói nada. A bomba cai numa cidade, morre todo mundo, mas a cidade fica bonitinha, não cai um alfinete no chão. Então, esse é o desejo de quem quer resetar o mundo. Quem quer fazer um grande reset, né? Se bem que o grande reset que falam aí da ONU e outras Liga de Nações aí, não é assim tão maligno como esse que eu estou descrevendo. Mas no fundo vai ser também, no final, porque vão querer transformar o mundo para deixar o mundo um lugar melhor para se viver. E com isso, tem uns caras atrapalhando nisso. Precisa se livrar deles. E quando vier o arrebatamento, eles vão dar graças a Deus. Não vão dar graças a Deus, porque eles não serão crentes, né? Mas vão dar graças. Graças aos... Como é que é? Graças ao universo, como costumamos falar assim. Eu agradeço ao universo que conspirou para mim e tal. Aquelas conversas de esotérico é assim. O cara não crê em Deus, né? É que nem o que não acredita na criação. Ele fala assim, a mãe natureza pegou lá a ameba e transformou num ser humano. Olha, mãe natureza é linda, essa mãe. Então, haverá sim prosperidade. E eu não acredito que ficarão muito preocupados em tentar descobrir o que aconteceu com os que desapareceram. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, se levantar e falar assim, pessoal, vamos fazer uma comissão aí de investigação para ver onde que estão aqueles que desapareceram. Ele vai tomar uma vaia, porque ninguém vai querer que ache. Não acha não. Shhh, deixa quieto, vai que eles voltam, aí vai ser uma desgraça para nós. Então é muito importante entender isso, que Deus vai fazer isso, e vai fazer isso, mesmo que a gente não entenda como, mesmo que a gente não entenda os resultados, nós só entendemos aquilo que é revelado na palavra de Deus. Então, o como, não sabemos. Como aconteceu o dilúvio? Bom, encheu o mundo d'água. Sim, mas como é que foi assim? Qual foi o nível pluviométrico da chuva que caiu? Não interessa. Deus falou que ia destruir, destruiu e acabou. Então é assim, até o entendimento da palavra de Deus, é muito bom a gente entender que quando ele fala e pronto. É que nem uma criança. Você fala para o seu filho, não atravesse a rua. Por quê, pai? Porque o carro pega você. Agora, você não vai dar um curso de física, de movimento, de inércia, de trajetória do veículo, tal, para o seu filho. Você fala só o que dá para ele entender. Daí para frente, você não precisa estudar. Ele tem que obedecer só e pronto, acabou. Ele se sujeita e pronto. Mas alguém colocou aqui... eu pensava que o anticristo iria aparecer logo após o arrebatamento, porque dá para ver que uma boa parte da cristandade hoje não espera o arrebatamento, esperam um Cristo voltar para a terra para reinar. Tem até músicas, o rei está voltando, aí pensei que o anticristo viria dizendo que é Cristo, e o joio iria acreditar nele. Isso realmente vai acontecer. O que não vai acontecer é que as coisas serão, vamos dizer assim, iniciadas pelo arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. Aí vai ter um tempinho aí. Vai ter um aquecimento. Depois, então, eu acho que é quando o Império Romano assina um acordo com os judeus, isso, exatamente. Aí, então, que a coisa começa, os planos começam a se desenrolar. O anticristo também, é bom pensar nisso, né? Que ele é um personagem apenas. Você tem a besta, que é o personagem governamental da coisa toda. Você tem a grande meretriz, que no começo ela vai estar montada na besta. Ela que vai mandar até a besta derrubá-la. Mas é a grande meretriz que é a falsa noiva, que é a cristandade, a Babilônia, a grande, essa que vai mandar um bom pedaço aí do período dos tempos, né, dos 7 anos que virão após o arrebatamento. Bom, o que vai acontecer então com as crianças, filhos de crentes, né, depois no arrebatamento? A Bíblia não diz
declaradamente, né, a Bíblia não diz. E a gente pode supor que as crianças que não tenham tido maturidade suficiente para entender que são pecadoras e precisam crer no Salvador, elas subirão no arrebatamento. 1 Coríntios 7 nos fala que os filhos são santos. Os filhos são santos, né? Os filhos de crentes são santos. Mas isso não quer dizer que são salvos. Santos porque eles estão separados. Mas aí a gente também pode lembrar que os maridos incrédulos das esposas crentes também são santos. Porque eles estão separados, eles estão dentro de uma redoma de separação que Deus coloca no lar cristão, pelo menos se tendo um dos cônjuges cristãos, já é uma redoma de separação. Agora, não tem nenhuma passagem que vá dizer categoricamente: os filhos dos crentes irão no arrebatamento, não ficarão no mundo. Não tem, eu acho que não tem, pelo menos nunca encontrei isso, mas nós sabemos de uma coisa: o Senhor é bom, o Senhor tem apreço pelas crianças, não é? E se uma criança ficar aqui e for morta durante a grande tribulação, ela estará com Cristo também. É que o nosso cérebro, tem um irmão até, o C.H. Brown, ele disse que Deus não iria assaltar o berço do incrédulo no arrebatamento, dizendo que não serão tiradas as crianças dos incrédulos, seriam tiradas apenas as crianças dos crentes. Nós não temos assim um versículo que, vamos dizer assim, afirme qualquer coisa, pelo sim, pelo não. Mas nós temos algumas figuras no Antigo Testamento, por exemplo, Moisés saiu do Egito e fez questão de levar as crianças. Então ele não deixou as crianças para trás. Não é? Ló saiu também com suas filhas e seus genros de Sodoma. E muitas outras passagens que nós vemos que pais cristãos, né, ou pais crentes, ou os pais tementes a Deus, eles não deixam os filhos para trás. Agora, pensa assim, e se os filhos ficarem? Na pior das hipóteses, para a nossa maneira de pensar, se os filhos ficarem, ora, será que eles não seriam também cuidados pelo Senhor? Pelo mesmo Senhor que cuida deles hoje? Porque hoje nós não estamos vivendo num tempo tão terrível quanto será de grande tribulação, claro, porque será uma tribulação como nunca houve e nunca haverá. Mas o remanescente de judeus será cuidado também nesse tempo. Eu acho que às vezes a gente se esquece de quem é o Senhor, sabe? Nós queremos raciocinar com a nossa cabeça e a gente se esquece de quem é o Senhor. Ele é o cuidador dos seus. Ele é o cuidador dos seus. Tem um versículo até em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, etc, etc. Não está falando do assunto propriamente dito. Mas aqui está mostrando como o Senhor, como Deus foi benigno para conosco em descobrir o mistério da sua vontade. E ele nos revelou muitas coisas que nós não saberíamos, a não ser que fosse pela vontade dele. Agora, quando nós pensamos que um dia, o Pai enviou seu Filho ao mundo para ser humano, para nascer como uma criança, e ele guardou essa criança que tinha todas as hostes malignas contra ela. José e Maria precisaram fugir para o Egito. Herodes mandou matar todos os meninos da idade do Senhor Jesus ainda, né? Lá no tempo de Moisés, aliás, nós vemos também que Satanás deve ter achado que aquele era o libertador, mandou matar as crianças, os meninos também. Em tudo isso, Deus cuidou. Deus cuidou dos filhos dos hebreus no tempo do Egito. Deus cuidou de Jesus, menino, quando ele veio ao mundo. Ele cuidou de tudo. Ele vai cuidar também, se os filhos ficarem aqui, ou se os filhos forem no arrebatamento, ele vai cuidar.
Não foi revelado isso na Bíblia para nós. Nós temos alguns indícios, mas não precisamos nos desesperar com isso. Porque se eles ficarem aqui, eles ficarão tão bem cuidados quanto estão debaixo das nossas asas. Ou a gente acha que pode cuidar melhor dos nossos filhos do que o próprio Senhor? Não, nenhum de nós pode. Puxa, eu fui arrebatado, não trouxe meus filhos comigo, como é que vai fazer minhas criancinhas, meu bebezinho? Ele vai cuidar. Ele vai. Uma das coisas que a gente tem que entender, que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Veja o que ele fez. O Senhor Jesus veio aqui ser homem, participar de todas as coisas que nós participamos. Eu estava vendo um exemplo interessante, né? Que quando tem alguma enchente, acontece uma enchente, agora no final do ano tem muito disso, tem enchentes, né? Aí todo mundo espera o quê? Espera que o presidente do país pegue o seu avião presidencial ou helicóptero presidencial e sobrevoe as áreas atingidas. E ai do presidente se ele não fizer isso, no dia seguinte está no jornal. O presidente nem ligou lá para enchente, para não sei o quê, nem sobrevoou as áreas. Porque é obrigação do presidente sobrevoar, isso é praxe já. Toda vez que acontece uma tragédia, o presidente sobrevoa no seu avião com ar-condicionado as áreas inundadas. Não é? Agora pensa assim, o nosso presidente, ele não sobrevoou o mundo, ele desceu ao mundo. Ele desceu, ele pôs o pé na lama. Ele desceu ao mundo que estava sofrendo uma enchente de pecado, ele desceu aqui. E ele desceu, ele experimentou tudo isso. Então não existe, não pode existir no coração de um crente um grama sequer de dúvida quanto ao cuidado do Senhor, para consigo e para com os seus. A nossa atitude tem que ser a de Abacuque, né? Abacuque é lindo, aquele versículo no final do livro de Abacuque, no capítulo 3, 3, né? Capítulo 3, ele fala assim, versículo 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, mesmo que a coisa tenha ido toda para o brejo, literalmente, né? Aqui a vaca de Abacuque foi para o brejo. E o que ele está falando? Está reclamando da vaca? Não, pelo contrário, ainda que está tudo ruim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Esse é o sentimento do cristão. Porque nós não temos o controle, gente. Nós não temos o controle das coisas. É uma falsa impressão que é a gente que controla. Porque quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiam lá os bairros dos judeus, os guetos judeus, e catava todo mundo, enfiava num trem, separava as crianças dos adultos, ia tudo por campo de consideração. Iam morrer lá, né? Iam morrer. Mas até hoje você tem crianças, tão velhinhos agora, que se safaram, que foram salvas daquilo. Como que umas sobreviveram, outras não? Deus sabe. Só Deus sabe disso. Tudo está nas mãos dele. Não acontece nada sem estar nas mãos do Senhor. Então a gente descansa nisso, viu? Eu acho que muitas mães ficam muito felizes, né, quando às vezes escrevem que perderam um filho. Eu respondo, falo, olha, você não perdeu um filho, uma criança pequena, né? Na realidade, ele está com o Senhor. Por que você acha que seria melhor o seu cuidado do que o cuidado que ele está recebendo agora do Senhor no céu? Você acha que você consegue cuidar melhor dele do que o Senhor? Não. Então, tá aí. Aí isso traz até sossego para muitas mães,
de saberem, porque o Senhor Jesus falou, vinde a mim, os pequeninos, né? Vinde a mim. Ele tem esse cuidado, ele quer realmente cuidar das crianças, daqueles que não têm condições ainda de crer. Então, por mais que a gente considere, claro, é horrível, o sofrimento na carne, o sofrimento no corpo, tem um versículo que fala assim, as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória a ser revelada. É Hebreus, né? Ah, não, é Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, logo somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, veja só, não é que com Ele a gente leve uma vida boa, na maciota, sossegado, tal, não. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só, isso aí é o que ainda vem para nós. Isso é o que ainda tem para nós. E aí ele vai no final desse capítulo 8, ele deixa o seguinte, versículo 32, 31. Que diríamos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E podemos até dizer, se Deus é por nossos filhos, quem será contra nossos filhos pequenininhos ainda? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Inclusive, o cuidado de nossos filhos pequenos aqui nesse mundo? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados por ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem um reset mundial, nem as teorias conspiratórias, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o cristão, que é o que nós temos. Essa é a certeza que nos move. A certeza que nos move. Aí quando acontece alguma coisa, Senhor, se o Senhor permitiu, tem alguma razão de ser. Que eu às vezes não entendo. Não me foi revelado, mas está em boas mãos. Né? Quando você entra num voo, se a gente soubesse como é complexo pilotar um avião de 4 turbinas, um Boeing 747 ou um Boeing 707 ou qualquer coisa assim. Como é complexo. Quantas coisas tem, quantos instrumentos, quantas coisas tem que pensar. Os manuais dessa grossura que ficam lá nas bolsas na cabine, se a gente soubesse disso, ou pensasse nisso por um momento, a gente não entraria no avião. Mas quando a gente entra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pondo a nossa vida nas mãos do piloto, dizendo, ele deve saber o que ele está fazendo. Né? Ele fez cursos, ele foi treinado, ele foi contratado pela empresa, ele deve saber o que ele está fazendo. Então a gente descansa e dorme durante a viagem. Tem alguns que não dormem, tem alguns que ficam fincam a unha no braço da poltrona. Eu nunca esqueço, eu trabalhava numa empresa e um dos diretores, fui viajar com ele para Belo Horizonte e ele morria de medo de avião, mas a gente tinha que ir para uma reunião em Belo Horizonte. Então ele sentado do meu lado, chorando que nem uma criança, o cara de terno e gravata, chorando. Vai cair, e abraçado assim no meu braço, segurando meu braço. Aí a aeromoça, né, eu ia falar enfermeira, não. A aeromoça veio e falou, o senhor está sentindo bem? O senhor está... Daí eu expliquei, ele tem paura de avião, de voo, né?
Ele tem esse problema, ele realmente entra em pânico no voo. Ela falou para ele, você não quer conhecer a cabine lá e conversar com o comandante, quem sabe você fica mais calmo? Levou ele para dentro da cabine. Aí quem ficou chorando de medo fui eu. O que esse cara vai fazer lá na cabine? Vai que ele gruda lá no manche e derruba esse avião, né? Então tem gente que morre de medo de avião. Mas o passageiro está confiando naquele piloto. E nós estamos, como cristãos, confiando no piloto, no grande piloto, no maior de todos os pilotos, que está dirigindo todas as coisas. Esse cenário todo, esse teatro que está se armando nesse mundo agora, coronavírus, as nações aí, e um quer tomar o lugar do outro, o outro quer vacinar, o outro não quer vacinar, um quer... Toda essa confusão. Tem um diretor para essa peça. E esse diretor é diretor até do diabo, até de Satanás. Porque se Deus permitiu que Satanás agisse nesse mundo, trouxesse o pecado para esse mundo, tentasse Eva, se Deus permitiu que Eva caísse, se Deus permitiu que todos esses milhares de anos de história da humanidade, com tanta desgraça, com tanta morte, tanta dor, isso tudo não é para comparar com o que ele tem preparado no final, para a glória do seu Filho. E é a glória de um, não de um que ficou lá no céu, no bem bom, só olhando para a terra, sobrevoando a terra. Não. É um filho que veio aqui, pisar na lama e ser humano como nós somos humanos, que teve que aprender a obedecer e sofreu. Sofreu como ninguém jamais sofreu. Porque na cruz ele levou sobre si os nossos pecados. E ali ele sofreu o juízo, o terrível, em 3 horas de trevas. Ele sofreu vivo. Ele sofreu vivo, num corpo de carne, aquilo que os pecadores irão sofrer depois de mortos no lago de fogo. Ele sofreu vivo na cruz. Ali o juízo caiu sobre ele na cruz, com ele vivo, até ele entregar sua vida e morrer. Esse foi um... Então não tem o que comparar, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer. Então nós podemos descansar, entregar nas mãos dele nossa vida e a vida dos nossos filhos também. O que ele permitir que aconteça com os nossos filhos vai ser o melhor no critério dele, que é sempre o melhor critério, não o nosso. Às vezes o que pode lançar dúvidas são 2 coisas, não é? Uma, o fato de o Senhor ter aparecido algumas vezes aqui nesse mundo na forma humana. Por exemplo, quando ele almoça com Abrão na frente da sua tenda, debaixo de uma árvore, ele, juntamente com 2 anjos que também apareceram em forma humana, às vezes a gente pode pensar erroneamente, né, que ele já fosse um ser humano antes. Não, ele é Deus e ele assumia a forma humana quando isso era necessário, assim como os anjos assumem a forma humana também. Tem esse poder de assumir a forma humana. Nós vemos até que Paulo fala dos ministros de Satanás que se transformam em ministros de justiça. Como isso? Eles assumem formas humanas também. Não é segredo nenhum que possa alguém achar que é um homem e, na verdade, é um anjo caído em forma humana. Isso existe. Nós também... às vezes também nos confunde o fato de a Bíblia usar linguagem figurada para falar de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que Israel é a menina dos olhos de Deus. Então Deus tem olhos? Então ele tem pupila? Ele tem a íris? Deus tem isso? Não é bem assim. É que as coisas espirituais que nós de outra maneira não entenderíamos, a Bíblia precisa pegar o vocabulário humano para aplicar essas coisas. Então, a mão de Deus caiu sobre ele. Puxa, mas que tamanho que deve ser essa mão de Deus para cair sobre alguém? Não é? Não é, o sentido é figurado. Então, muitas passagens, o coração do Senhor, a gente pensa, o coração, então tem sangue, está pulsando. Não é isso, é que Deus usa verdades do mundo material para nós enxergarmos uma realidade espiritual que de outra maneira nós não veríamos e nem entenderíamos. É o caso de Apocalipse, né? Toda a linguagem figurada do Apocalipse são de coisas que a gente não entenderia se fossem ditas
o que são realmente. Por exemplo, você imagina o quê? Uma cavalaria no céu? Você vai começar a pensar, mas como é que esses cavalos voam? Tem asa? Não é? Como é que tem coroa na cabeça das pessoas lá? Tem que ter uma siderúrgica para fabricar o metal, para depois fabricar a coroa. Como é que o Senhor Jesus vem com um cetro? Então esse cetro também tem que ser fabricado por um artesão. Tem forno no céu fabricando cetros e roupas brancas, todos. Imagina o tamanho da tecelagem que tem que ter no céu para vir de roupa. Então, se você começar a querer entender essas coisas, não pode. Porque Deus está usando elementos terrenos para representar realidades espirituais. Por isso que quando Paulo foi ao céu, ao terceiro céu, ele voltou. Se chegasse os irmãos de Rodrigo, e aí, Paulo, o que você viu lá? O que você escutou lá? Eu falei, cara, eu escutei coisas que não dá para repetir. Não tem como repetir, porque é outra realidade. É um outro universo, uma outra coisa que nós não entenderíamos. Né? Tenta pedir para a formiga explicar como é que é o tráfego na cidade de São Paulo. Ela não sabe. A não ser que passe um pneu em cima dela. Mas ela não tem visão daquilo. Aquilo é muito grande para ela entender. Mas ele então veio só uma vez e veio como humano. Isso para nós deve bastar. É um lugar que o Espírito Santo toma uma forma, né? Eu lembrei agora. Lá em Mateus, em Lucas 3, fala assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Mas é claro que ele não encarnou, como no caso o Senhor Jesus encarnou como homem, mas ele tomou a forma como pomba, mas da mesma maneira como o Senhor Jesus tomava a forma de um homem quando ele vinha aqui no Antigo Testamento, mas ele não tinha encarnado. Agora, são mistérios, né? A gente não pode ir além disso. São mistérios que a nossa mente... Imagina só, nós fomos criados para viver na terra e no tempo. E às vezes a gente quer entender coisas que são extra-terra e extra-tempo. E não tem condições, porque a própria maneira de pensar nossa... ontem, hoje e amanhã. Agora há pouco, agora já, daqui a pouco. É sempre linear. Nós temos um cérebro, ele funciona de maneira linear, e nós temos um cronômetro dentro de nós, um relógio que bate dentro de nós. Nós temos tanto o nosso coração que bate, né? Como também nós temos um relógio biológico em nós que está funcionando para funcionar aqui nesse mundo. O computador tem um relógio também, todo computador tem um cristal. E o cristal vibra a uma determinada frequência que é sempre igual à vibração. Quando você aplica uma carga elétrica no cristal, ele vibra. Como essa vibração ela é sempre no mesmo compasso, todo computador, todo relógio eletrônico, todo equipamento eletrônico tem um cristal dentro batendo o compasso, batendo o tempo para funcionar. Então tudo nesse mundo funciona com tempo, inclusive o nosso corpo. Agora, quando nós falamos das coisas que são extraterrestres, extra-mundo, extra-matéria, nós estamos falando de coisas que são sem tempo, não estão sujeitas ao tempo e não estão sujeitas à matéria. Mas tenha paciência que nós vamos saber o que é isso daqui a pouco. A qualquer momento nós vamos ser levados para essa outra realidade, que é na presença do Senhor, e aí a coisa vai ser totalmente diferente. Aí nós vamos entender muita coisa. Hoje vemos como espelho. Vemos como por espelho, né? Mas aí nós veremos como a realidade das coisas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.